Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. E nós vamos hoje dar continuidade à leitura do evangelista Lucas, a qual nós vamos prosseguir do capítulo 3. Vamos iniciar essa leitura. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Licínia, tetrarca de Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra em redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro de Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as tuas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem, e quem estiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele disse-lhe: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, e nem desfraudeis, contentai-vos com vosso soldo. E, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, e respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou todas as outras, e ainda de encerrar João num cárcere. Esta palavra aqui do capítulo 3 de Lucas nos fala acerca da pregação de João Batista. João Batista foi aquele homem a qual ele veio para preparar os caminhos do Senhor Jesus, conforme nós já retratamos nos capítulos anteriores. E assim, sucedendo que no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato presidente da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, das províncias de Traconites e Licínias, e tetrarca de Abilinia, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus de João, filho de Zacarias. Então, querido ouvinte, aqui essa palavra nos fala da trajetória de João Batista, da trajetória do homem que veio preparar os caminhos do Senhor. Fala que acerca de toda esta configuração que existia ali na época no Império Romano, tanto dos governantes quanto também do sacerdócio, a qual era o período vigente, de Anás e Caifás, sumos sacerdotes daquela época. Então, João, ele veio preparar os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, querido ouvinte, existia uma profecia ainda no livro de Isaías que dizia: voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as tuas veredas, e todo vale se encherá,
E se abaixará todo monte outeiro, que o tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Por isso, hoje, esta palavra ela é lida, ela é pregada, ela é exortada, porque todos nós, na face desta terra, nós vemos e contemplamos a salvação do nosso Deus. Nós vemos aquilo que o Senhor nosso Deus fez. Nós vemos aquilo com a qual o Senhor nosso Deus propôs para cada um de nós. Cabe a cada um de nós, nesses dias atuais, de propagar, de entender, de guardar e propagar a palavra do nosso Deus. E dizia João, pois, a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzimos, pois, frutos dignos de arrependimento. E assim aquela multidão ouvia falar de salvação, ouvia falar do profeta João, e ia até no Jordão ser batizado por ele. E João, como era um ser bastante humilde, um profeta do Deus Altíssimo, ele começou a dizer para os seus discípulos, olha, após mim virá um outro, eu vos batizo com água, mas o que virá após mim vos batizará com fogo, o fogo do Espírito Santo. Aquele fogo que queimará toda a palha e recolherá o que é bom para o teu celeiro. Por isso que nós precisamos de preocupar um pouco, de ser aquele bom mantimento espiritual, espiritualmente dizendo, para que o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos recolher no teu celeiro, no reino da sua glória. E assim esta palavra nos fala, o próprio João já pregoava sobre isso e falava daquilo que o Senhor Jesus viria fazer na terra. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondendo eles disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. O soldado, ele se contente com o soldo, mas que ele não faça nada que venha agravar as leis divinas, né? Que ele recebia o soldo naquele tempo era o salário que um soldado recebia ou que uma pessoa que tivesse autoridade recebia para exercer aqueles serviços. Então o próprio João orientava eles que eles contentassem com aquilo que era o combinado e que não buscasse nada que fosse ilícito, né? E também estando o povo em expectação, pensando todos acerca de João, em seus corações, que porventura ele seria o Cristo, e João respondia para eles e dizia, na verdade eu vos batizo com água, mas eu não sou o Cristo. O Cristo virá logo depois de mim para vos levar para o reino da sua glória. João começou a falar acerca do próprio Herodes, que era um homem, né, que ele era muito mal naquela época. Herodes fez muita coisa boa, mas fez muitas coisas ruins também. E assim, o próprio João, ele falou sobre Herodes também, por isso João foi condenado. João disse para Herodes que ele não poderia possuir Herodíades, né, que era a mulher do irmão Filipe, do próprio Herodes, e Herodes não achou bom aquilo, né, e por outras maldades também, então Herodes mandou encerrar João no cárcere, né. Mais para frente nós vamos falar acerca disso, né, do que aconteceu com João e por que ele foi preso. Um dos motivos foi esse, né, que encerrou João no cárcere. Vamos continuar. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olhando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Sucedeu que João Batista, estando no Jordão, batizando as pessoas, ali chegou também o Senhor Jesus, a qual quando ele desceu para ser batizado, ali desceu-se o Espírito Santo sobre ele, mostrando para João Batista e todos os demais que aquele seria o Cristo do Senhor. Aquele daquele dia em diante que seria batizado, ele tomaria a trajetória e continuaria aquilo que João tinha começado. Genealogia de Jesus. E ao mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José, e José de Eli, e Eli de Matá, e Matá de Levi, e Levi de Malqui, e Malqui de Joana, e Joana de José, e José de Matias, e Matias de Amós, Amós de Naum, e Naum de Essi, e Essi de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matias, e Matias de Simei, e Simei de José, e José de Judá, e José de Joana, e José de Rezá, e Joana de Rezá, e Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Malqui,
Malqui de Adi, Adi de Cozã, e Cozã de Almodã, e Almodã de Er de José, e José de Eliezer, e Eliezer de Jorim, Jorim de Matar, e Matar de Levi, e Levi de Simeão, Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleia, Meleia de Mainã, Mainã de Matar, e Matar de Natã, e Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, e Boaz de Lá, e Salmão de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Arão, Arão de Hezron, Hezron de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Sarugue, Sarugue de Ragaú, Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Sala, Sala de Cainã, Cainã de Afarxade, Afarxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalá, Matusalá de Enoque, Enoque de Jared, e Jared de Malalael, Malalael de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então aqui, querido ouvinte, está a genealogia de Jesus, né? Fala aqui acerca de desde José até voltar em Deus. Aqui fala de alguns personagens bastante conhecidos nossos, né? Fala de até chegou em Abraão, fala também de Davi, fala de Lameque, fala de Jared, né? Fala de Noé, fala também de Abraão, fala dos filhos de Noé, né? Que seria Sem, Cão e Jafé, também passa pela linhagem dos filhos de Noé. Então está aqui, está posto aqui diante de nós o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. E sendo assim, nós vamos encerrar essa parte do capítulo 3. Vos peço que se inscrevam em vosso canal, ative os sininhos das notificações e dê um like também, para que nós possamos propagar este Evangelho do Reino para todos aqueles que hão de se salvar na face desta terra. Da mesma forma, também vos peço que nos siga lá no Instagram, que é @examineabíblia. Nós temos ali conteúdos no Instagram, a qual nós postamos diariamente mensagens bíblicas e alguns conteúdos que nós tratamos aqui também nos vídeos do YouTube. Vos espero até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.